tudo bom? Que bom ver você aqui comigo outra vez. E eu quero conversar com você hoje sobre um tema muito importante para todos nós: voto consciente. O Brasil é uma democracia representativa e o voto para todos nós entre 18 e 65 anos é obrigatório. Os jovens com 16, 17 anos e idosos com mais 65 anos, eles podem ter o voto facultativo, isso é, eles têm a opção de votar ou não. No Brasil, nós escolhemos representantes e governantes. Os nossos representantes são aqueles que fazem as leis, vereadores, deputados, senadores. E os governantes são aqueles que executam as leis que foram votadas e aprovadas, prefeitos, governadores e presidente. Por isso, no Brasil, eleições é um ato de cidadania. Se nós escolhemos governantes ruins, incompetentes, isso vai causar em nós uma baixa qualidade de vida. Muitas das questões da saúde, educação, por exemplo, ficam comprometidas. Por isso, é um ato de cidadania, é um dever nosso votarmos em bons governantes e também bons representantes que cuidam das leis que vão beneficiar ou, se esses representantes forem maus, vão prejudicar o povo. Esses políticos eleitos, eles vão estar gerenciando o dinheiro público que vem dos nossos impostos, impostos que nós pagamos. E nós temos o dever de acompanhar tudo o que eles fazem na vida pública para que possamos, então, ter a certeza de que eles vão estar investindo nossos impostos nas boas leis que eles mesmos votaram. E precisamos também estar acompanhando isso para garantir que o nosso dinheiro vai estar sendo investido para aquilo que ele foi determinado. Por isso, nós precisamos votar conscientemente em políticos com passado limpo e com propostas voltadas para o bem público, para as pessoas que vivem na cidade. Os políticos não são todos iguais. Por um lado, existem aqueles políticos que são corruptos e são incompetentes. Mas, por outro lado, existem aqueles que são interessados, aqueles que são competentes e que realmente são idealistas no sentido de sempre desejarem promover o bem para o povo da sua cidade, do seu estado e do seu país. Mas como eu e você vamos identificar um bom político? É importante você acompanhar os noticiários, você ter critério na avaliação desses noticiários que você ouve sobre a atuação política. Aqueles políticos que foram bons, você pode reelegê-los, mas você precisa saber se ele não fez conchavos, se ele não ganhou alguma coisa em troca de algum voto, de alguma lei ou algum projeto de lei. Você precisa saber se esse político ele foi íntegro, se ele não se vendeu para alguns grupos de interesses. Você também pode renovar os quadros de vereadores, pode votar em alguém que ainda não tenha assumido a Câmara dos Vereadores. E para isso você também precisa saber de alguns critérios, como por exemplo, se a pessoa ela é íntegra. O que é uma integridade? Uma pessoa de caráter, uma pessoa que não se corrompe, uma pessoa que não faz negócios desonestos na sua vida pessoal. Porque se ela faz na vida pessoal, certamente ela vai fazer isso também no poder público. Então você precisa ter esses critérios. Renovar também é importante e faz parte da democracia. Mas muito cuidado, muito critério com quem você coloca lá. Outra questão é que você precisa procurar entender os projetos que o candidato está oferecendo para você. Procura entender isso. Será que é um projeto que vai ter recurso financeiro para fazer? Será que é um projeto que é da competência dele, enquanto vereador, fazer, ou enquanto prefeito, fazer? Ele já foi um político anteriormente? Ele cumpriu tudo aquilo que ele prometeu? Isso você precisa analisar, porque às vezes alguém faz uma promessa política, mas nunca cumpriu aquilo que ele prometeu nas outras vezes, certamente ele não vai cumprir agora o que ele está prometendo, não é verdade?
Então você precisa ver isso. O partido político ao qual ele está afiliado merece o seu voto? Isso é muito importante. Agora, você precisa ficar atento para uma coisa, uma realidade. Sem exceção, todos os candidatos mal intencionados, eles vão procurar comprar o seu voto, o voto de alguém que mora perto de você, voto de pessoas da população que precisam de ajudas porque não tem recursos e pessoas que muitas vezes se deixam comprar por esses candidatos. Como que eles fazem? Eles estão por aí já distribuindo cestas básicas na sua cidade, os próprios candidatos ou pessoas que trabalham para eles. Teve notícia na internet de um candidato que foi preso porque ele e a sua equipe estavam dando dentaduras para o povo. E isso é compra de voto, isso é ilegal, é crime eleitoral. E se você souber de alguém, algum candidato que esteja fazendo isso, é seu dever de cidadão para que você tenha uma cidade melhor, mais limpa e com gente mais interessada no povo do que em si mesmo, denunciar essas pessoas. São péssimos candidatos. E o maior castigo que eles podem ter nessas eleições é não terem o seu voto. Não fique buscando aquele candidato que rouba, mas faz. Isso não existe. Rouba, mas faz em causa própria. Nunca vai fazer pela sua causa. E é você quem está colocando as pessoas certas para governar a sua cidade. Não coloque ninguém errado, ninguém que vai fazer o mal para o povo. O voto numa democracia é uma conquista do povo, uma conquista minha, uma conquista sua, uma conquista de todos nós. Por isso, use o seu voto com responsabilidade e critério. Uma associação do comércio, uma associação de funcionários, uma igreja, seja qual for o grupo que você faça parte, a dica que eu dou é a seguinte: procure sempre colocar algum representante do seu grupo ali nas sessões da Câmara de Vereadores, para vocês acompanharem mais de perto, para todos nós mostrarmos para eles que estamos interessados na nossa cidade. E assim, eles vão ficar mais entusiasmados ainda em fazer o bom trabalho que é o dever deles fazer. O que você acha? Vamos nessa? Agora, para votar num vereador, você precisa saber o que faz um vereador e o que não faz um vereador. Para você saber se a proposta do seu candidato é uma proposta séria ou não. Por exemplo, se um vereador está com proposta para escola, posto de saúde, para asfalto, para esgoto, para saneamento básico, não vote nele. Ele não sabe o que está falando. Nada disso vai ser competência de um vereador. Isso é a competência de um prefeito. Eu quero deixar para você 3 dicas sobre o que é uma obrigação legal de um vereador fazer. Ou seja, 3 coisas que a lei obriga o vereador a fazer. Eu vou resumir em 3 coisas apenas. Em primeiro lugar, o vereador precisa fiscalizar as contas da prefeitura, para saber se não há algum superfaturamento, ou seja, se alguém não está lesando o município, se alguém não está levando para o seu próprio bolso alguma conta que devia estar sendo para recursos públicos. O vereador precisa fiscalizar se o hospital, posto de saúde, se as escolas municipais estão atendendo adequadamente a população, se é algo que está prejudicando a população. Isso tudo, o vereador é quem faz. Em segundo lugar, aprimorar as leis. Não necessariamente fazer uma lei nova só porque está lá como vereador, mas fazer com que as leis sejam melhores, mais justas, mais elaboradas e, principalmente, zelar para que essas leis sejam respeitadas pelo poder público e por todos. E, em terceiro lugar, representar a vontade do povo, a sua vontade, a minha vontade, a vontade do coletivo da nossa cidade e não a sua própria vontade. O vereador, ele faz uma ponte entre a voz do povo e o ouvido do poder público. O vereador, ele é quase que um ouvidor público, uma figura que existe junto à presidência da República, porque ele ouve
as necessidades do povo, ouve as reclamações do povo, ouve as demandas do povo, o que o povo fala sobre o hospital, sobre a escola municipal, sobre o posto de saúde, sobre todas as questões que a prefeitura tem que estar de olho, o prefeito e os seus secretários. E, ouvindo o povo, ele dá esse retorno aos governantes do município, que então precisam adequar a máquina governamental do município em favor desse povo. É isso que um vereador faz. Você sabia? Certa vez Jesus foi questionado sobre se um cristão deve pagar impostos. Jesus pediu para que apresentasse uma moeda e ele perguntou: de quem que é a foto, a esfinge aqui nessa moeda? E disseram: é de César. César era o governante de Roma. E Jesus falou: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Assim também é a nossa cidadania, o nosso voto. Nós devemos isso ao nosso país. E eu e você precisamos dar ao nosso país, ao nosso município, aquilo que é devido para que possamos ter uma vida mais justa, uma vida feliz, uma qualidade melhor da nossa vida. Por isso, vote sabiamente, vote conscientemente. E Deus te abençoe na hora de fazer a escolha. Tchau.